quando uma empresa prospera, cada membro que está ali dentro prospera, e ela só vai prosperar se ela realmente conseguir entregar um propósito ali para os clientes. E aí as coisas começam a dar certo, você começa a perceber isso. Então, acho que isso é uma coisa que eu acho que conecta muito com a minha forma de ver o mundo desde a época que eu era executivo Legal, numa empresa de outra pessoa, né? Então, assim, isso... Intraempreendia. E o que eu acho que é legal, assim, do Diego, assim, ó, que, assim, ele sempre traz pra gente, assim, insights de como usar melhor as ferramentas que a gente tem. Então, assim, às vezes você não está tendo lucro ou resultado esperado, porque você também, como empresário, está com seus pontos cegos e poderia estar usando melhor os recursos que você tem. E o Diego traz muito, assim, dicas, assim, no dia a dia, assim, de como usar melhor essas ferramentas, porque às vezes você só precisa dar uma azeitada na máquina para trazer esses resultados. E aí eu queria aproveitar esse momento, assim, para perguntar para o Diego, assim, cara, exemplos simples, assim, que você já tem, assim, das suas mentorias, dos seus mentorados ali, que você deu aquele approach simples que para você era muito claro e transformou a vida de um mentorado seu. E transformou mesmo, né? A gente acompanha o Diego aí, a gente vê mentorados emocionados com os resultados que conseguem, né? Com a sua ajuda, né? É Então, muito bonito de ver isso. Eu queria que você trouxesse um exemplo, um ou dois exemplos nesse sentido, né? Muito boa a sua pergunta. Tem vários exemplos. Na minha jornada, eu atendi 1.011 empresas pessoalmente através de consultoria. Desde consultoria financeira, consultoria estratégica, consultoria tributária. Quando eu descobri esse mercado de consultoria, eu falei, cara, eu sou ex-militar. Eu fui militar durante 8 anos. Participei da formação de mais de 2.100 homens e aí a gente aprende como lidar com o ser humano. Então, quando eu fui fazer, por exemplo, cursos para aprender, tipo, ferramenta de coach, cara, eu falei, cara, a gente já fazia isso lá dentro. Eu só não sabia o nome disso. A gente fazia do nosso jeito, né? E lá nas consultorias, quando eu falei, cara, isso é um mercado, o que eu fiz primeiro? Eu falei, eu preciso aprender a pegar frequência nisso. Eu me inscrevi em um MBA, e aquele MBA eu falei, tá, como que eu vou pagar esse MBA? Então, nem tinha acontecido a primeira aula, eu já estava pensando, como que eu vou pagar esse MBA? Que eu não vou pagar com o meu dinheiro. Eu vou pagar com um novo dinheiro. Já tinha essa mentalidade de fazer. O Joel falou sobre isso hoje. É muito legal, isso que a gente é muito alinhado. E energeticamente a gente acaba se atraindo ou nos atraindo para um ambiente que já está na nossa linha. Sim. E no primeiro final de semana, a primeira aula que eu tive, eu tomei 2 decisões. A primeira decisão foi vender a minha hamburgueria naquela época. Segunda decisão, já sei para quem que eu vou vender consultoria. Vou vender consultoria tributária. E aí, a consultoria tributária, quando veio na minha cabeça, eu levei para casa e falei, cara, mas o tributário agora, eu acabei de começar, então não sou especialista ainda, mas no que eu sou bom? Aí eu lembrei quando eu quebrei. Falei, então vou fazer consultoria financeira. Para quem? Para os MEIs. Eu fiz 300 consultorias financeiras para MEI de graça. Para pegar frequência em consultoria. Entendeu, cara? 300 consultorias de graça e tem gente que desiste na primeira. 300 consultorias de graça. Eu falei, vou fazer 300. Você Por quê? fez 2 e acha que é especialista, né? Por que 300? 300. Sei lá, esse número veio na minha cabeça. Então, todo MEI que batia na minha porta, mandava mensagem, falei, cara, eu tô fazendo consultoria para MEI de graça. Porque naquela época eu tinha uma empresa de contabilidade e na legislação contábil, nós temos que atender os MEIs gratuitamente. A gente não pode cobrar o honorário do MEI. Eu falei, cara, já que o cara tá vindo aqui, por que eu não vou fazer uma consultoria? Ele já tá vindo. Uhum. Teve um MEI, por exemplo, naquela época, que vendia marmitas, o nome dele é Zé Gourmet, vou até citar ele aqui. E em um mês, fiz uma consultoria pro Zé Gourmet, sei lá, no 3º mês de consultoria, ele conseguiu vender 1 tonelada de marmita. Cara. Que isso, meu Deus. Entendeu, cara? Eu vou mandar para ele depois desse podcast para ele comentar aqui. 1 tonelada, meu, é muito grande. Eu percebi que tudo aquilo que eu fui aprendendo, eu não ensinava só finanças. E deixou de ser MEI. Deixou de ser MEI. Precificava melhor o produto dele, ensinava sobre marketing para ele, porque eu sempre estudei também, gostava muito de aprender. Então, um dos pontos é, primeiro, fazer o empresário confiar mais naquilo que ele já sabe. Então, se tem uma dica para o empresário, para qualquer empresário que tem um negócio, primeiro, cara, acredita no que você já fez. Porque se você tem 1 ano de empresa, você já fez muita coisa. Só o fato de você abrir um CNPJ no seu nome já é um ato de muita coragem que você se torna referência para muita gente. Só que as pessoas não falam que você é referência para ela, mas que é. Mas eles não falam, eles te admiram. Sobretudo no Brasil, que 80% quebra nos primeiros 10 anos. Ninguém tem coragem de fazer isso, gente. Abrir empresa no Brasil é coisa de gente doida, maluca. Não tem juízo algum abrir um negócio aqui. Sim. Mas tudo isso através de um sonho. Mas respondendo a sua pergunta, quais são os pontos cegos que deixam o dinheiro na mesa e faz com que o empresário
tenha mais dinheiro depois que ele descobre isso? Primeiro ponto, precificação. A precificação incorreta de um produto faz com que o empresário quebre. A precificação de um produto, a gente faz uma análise de custo, volume e lucro para entender qual a temperatura do mercado, quais são os principais concorrentes e quanto a gente pode aumentar de valor agregado para vender mais caro e quanto a gente pode aumentar de preço para ter uma margem melhor. Quando a gente faz essa análise, Denis e Cíntia, a gente percebe que aquele empresário não está sabendo vender. Porque as vendas simplesmente elas acontecem. Ele não provoca uma venda. E isso é um espaço vazio. Muitas empresas acontecem a venda. E se está acontecendo venda e a conta não está fechando, qual que é o ponto cego? Eu tenho que provocar a venda. Eu tenho que buscar mais clientes. Eu tenho que vender mais. Aí hoje eu tenho plataformas como o Instagram, tenho o meu próprio WhatsApp, tem as pessoas que eu conheço. Existe empresário que é o 007 do seu próprio negócio. Nem a família sabe o que ele vende, como ele vende, quanto tempo tem de empresa. Ele não vende na família, tem vergonha de falar sobre isso. Então, o primeiro ponto cego é precificação. Uma precificação correta. Uma precificação correta. Quando eu fazia consultoria, na parte financeira, eu analisava aquela empresa, era uma consultoria de 3 meses, e eu falava, cara, o cara pagava ali mais ou menos uns 10 a 12% de impostos. Eu falava, cara, estou te cobrando 30 mil nessa consultoria. Você vai pagar ela no nosso primeiro encontro. Ele, como? Não, vou zerar seu imposto. Você não vai pagar mais imposto. Ele acreditava, pelo fato de eu ser contador, especialista tributário, eu ia inventar alguma maracutaia, né? Que a cabeça do empresário é, tô falando com o contador, esse cara tem alguma bala de prata aí que vai fazer com que eu zere o imposto. E ele ficava naquela expectativa, mandava mensagem, aí eu passo as informações para cá. Custo, volume e lucro. Qual custo a sua operação tem hoje? Qual volume você vende para ter o lucro que você tem? Eu falava, cara, tem espaço vazio aqui para precificar. Alguns produtos a gente reajustava 5%, outros 10%, outros 16% e tal. E na primeira reunião, eu mostrava para ele assim um gráfico, uma planilha no gráfico, e mostrava, cara, dá para reajustar isso aqui para você não pagar mais imposto. Como é que ele não vai pagar mais imposto? E o exercício é o seguinte, gente, todo mundo preste muita atenção aqui. Chegava para a Cíntia aqui e falava, Cíntia, tem uma empresa de serviço, o que acontece hoje se você dobrar o preço do seu produto? Quantos clientes vão ficar na sua carteira? Quantos? Hoje. No meu, é uma pergunta real. Pergunta real. Aqui é ao vivo, aqui, real. Quantos clientes ficam se você dobrar o preço que vocês vendem hoje? Quantos ficam? Não sei. Chuta, pode falar. Quantos, Denis? Vai lá, 40%. 40% dos seus clientes... 50. Tá, vamos supor, você já tem autoridade, já tem mercado, tem baita resultado. Vai ligar para todos os clientes e falar, gente, olha só, a gente mudou, estamos indo para o próximo nível, queremos levar vocês e por isso a gente vai dar mais curadoria, vamos estar mais próximo de vocês, vamos cobrar o dobro. 40% fica. Sim. Legal. Abre espaço para buscar mais pessoas. Abre espaço para buscar mais. Legal. Mas esse não é o ponto ainda. E se vocês aumentarem, fizerem um reajuste de 70% no produto que vocês vendem hoje? 70%. Quantos clientes ficam na carteira? Eu acho que é o mesmo grupo praticamente. Uns 40%. Que já compraram vocês e entendem, sabem onde é que eles estão indo. Sim. E se vocês fizerem um reajuste, então, de 40%? Sobe um pouquinho o percentual dos que vão ficar? Para quanto? 60%. 60%. E se vocês reajustarem hoje o produto de vocês em 20%? Quantos clientes vão ficar dos que já têm? Talvez todos. Talvez todos. E por que não reajustou ainda?